Olá, alunos dos sextos anos, aqui é o professor Aldenor, que está passando para vocês essa aula sobre a teoria da vida celular. Quero deixar bem claro que, independente da religião de cada um, seja católica, umbanda, espírita, evangélica, candomblé, independente que seja, é preciso haver respeito entre si, tá? E queria falar aqui porque a meio científico a vida surgiu a partir de células, tá? Então é por isso que eu digo que é importante haver respeito dentro de todos os contextos que propõem a vida na Terra, tá? Nessa primeira slide, nessa primeira foto, podemos observar células reais, tá? Eucariontes. Essas células eucariontes, você pode perceber que elas são redondas. Na sua grande maioria, as células vão ser redondas. Dentro do corpinho dela aqui, ó, tem as outras esferas que são os núcleos. Os núcleos vão servir para poder proteger o material genético. E esses contrastes em azul vão ser as organelas. As eucariontes têm diversos organelas, tá? Mas dentro do conteúdo dá para observar melhor as células. Eu vou passar aqui. Esse daqui tem uma breve história sobre o surgimento da vida terrestre. Os primeiros seres a surgirem na Terra foram os procariontes. Procariontes são um grupo de células, temos como exemplo aqui as bactérias, tá? São células muito primitivas e simples. Elas são formadas por três partes, tá? E fique para pesquisa para vocês, surgimento dos oceanos, tá bom? A teoria do surgimento dos oceanos, para vocês compreenderem um pouco melhor. Porque um pouco à frente, aliás, um pouco atrás de 3 mil bilhões de anos, a Terra era muito quente e não havia probabilidade de haver vida, né? Então precisou a Terra ser esfriada para poder ter vida. Então, e ela se esfriou a partir de água na sua superfície, que veio dos cometas que traziam gelo de outras partes do universo. Essas bactérias procariontes, temos aqui, vou dar um zoom para vocês observarem um pouco melhor. Temos diversas formas diferentes, tá? Os procariontes, eles não se modificaram ao longo do tempo, ao contrário das nossas células. As células eucariontes se modificaram tanto que deram origem a seres mais complexos. As bactérias não, tá? Temos aqui a Copos, perdoe-me. Temos a Copos, temos alguns bacilos, tá? Então aqui, ó, cerca de milhões de anos depois começou a surgir outro grupo de células que são as eucariontes. Esses grupos são complexos, tá? A grande diferencial deles é a presença de um núcleo protegendo o material genético, além de ter diversas outras organelas, tá? Muito superiores às bactérias. Aqui dá para observar um pouco essa célula aqui, ó. Olha como que ela é muito mais complexa. Tem essa esfera aqui, ó, protegendo o material genético, e tem outras organelas, tá? Ó, tem a mitocôndria. A mitocôndria vai servir para dar energia à célula, armazenamento de energia. Aqui temos os centríolos, temos citoplasma, retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Essas organelas elas servem como se fossem pequenos órgãos, tá? Nosso corpo. Nosso corpo, você imaginar um órgão, o estômago que faz a digestão, ou até mesmo o pulmão que vai fazer parte do sistema respiratório, essas organelas tá fazendo o mesmo sentido para as células. Cada organela tem
sua função diferente que vai fazer com que a célula se mantenha viva. Sem alimentos ou sem ou água principalmente, a célula morre. E se uma célula morrer, você também vai estar morrendo com o tempo, porque o seu corpo é feito de bilhões de células, tá? Aqui vamos ver as estruturas celulares dos procariontes. Procariontes, você lembra quais são os exemplos? Isso, bactérias. Vamos lá, eles apresentam três estruturas básicas, tá? Parede celular, membrana plasmática e uma organela apenas, o ribossomo. Eles são grandes causadores de doenças, tá? A grande maioria são causadas por vírus, mas também por bactérias. Então vamos a alguns exemplos. Pneumonia é um exemplo de uma bactéria que atinge o sistema respiratório. Meningite, que atinge o sistema nervoso, uma membrana do cérebro, então ela inflama e pode acabar até vindo a óbito. E o tétano. O tétano ele é caracterizado por uma bactéria que vive no ambiente há muito tempo. Geralmente, quando você encontra um pedaço de ferro ou um prego que seja no solo e esse prego está enferrujado, muito provável ele está com uma bactéria tetânica lá. A oxidação caracteriza que está há muito tempo, então provavelmente vai haver uma bactéria do tétano lá. Um outro grande diferencial é que o material genético dele está espalhado no seu corpo. O material genético ele vai ser uma espécie de uma fita de DNA, uma espécie não, é uma fita de DNA que vai armazenar as informações necessárias para a célula poder se dividir, para a célula poder ter suas composições de vida estrutural também, tá? Todas as características que a célula tem está marcada devido ao material genético, tá? Vale para lembrar que nem todas as bactérias são ruins. Existem bactérias que são boas para a saúde, tais como os probióticos, tá? Aqueles leites fermentados que compram, você pode perceber se você comprar, está escrito lactobacillus vivos. Os lactobacilos são bactérias, tá? Do tipo bacillus, é por isso que é lacto de leite, bacillus, do tipo da bactéria. E essas bactérias elas vão fazer parte da flora intestinal, ele vai ficar alojado no intestino e ajuda no sistema digestório. Há também bactérias que a meio culinário, pois elas se fermentam e é possível fazer massas crescerem, assim como o bolo. Se você fazer uma massa crescer e colocar fermento biológico, essa massa vai crescer porque as bactérias estão se alimentando e acaba por soltar componentes químicos e a massa cresça. Então, nem sempre, na grande maioria, ela vai causar algumas infecções, tá, ou doenças, mas outros tantos vão ser benéficos ao homem e à culinária também. Aqui estamos vendo um exemplo, ó. Aqui tem a representação da célula procarionte. Perceba que ela tem a parede celular, tá? Essa parte aqui, ó, você consegue perceber que tem uma parte externa, uma parte aqui mais amarelada no meio e uma outra parte interna. Então é isso. A parede celular vai servir como proteção para essa célula aqui. Não é à toa que essas células permanecem vivas por milhões de anos sem sofrer danos à sua composição. Há casos que foram desenterrados alguns fósseis na Antártida e quando exumaram esse corpo e fizeram análise, foi do mamute, se eu não me engano, e nesse mamute tinha bactérias, as bactérias estavam congeladas, dormentes e acabaram por ficar vivas. Temos aqui um ribossomo. O ribossomo é uma organela, então esses vários pontinhos aqui, ó, tá? São ribossomos que vão fazer parte da digestão celular dela. O material genético aqui, ó, ele está espalhado.
espalhado do citoplasma dessa bactéria aqui. Membrana plasmática, ela está bem aqui no limite aqui, ó. Nesse limite. O que seria? Ela vai delimitar o que vai entrar, o que vai sair. Ela vai selecionar o que entra e o que sai da célula. Quando essa bactéria for se alimentar, e bactérias alimentos de, por exemplo, as cáries, elas se alimentam de restos de alimento e de açúcar presente na boca, né, quando nos alimentamos. E ela vai se alimentar, então ela vai pegar as menores estruturas que está presente lá e vai absorver os nutrientes. Então a membrana plasmática ela vai fazer esse papel. Ela vai permitir que tal nutriente entra ou que outro nutriente possa sair. Nesse caso aqui, esse procarionte tem o flagelo, tá? O flagelo vai servir para ele conseguir nadar ou se locomover no meio aquático. Esse pilus ele vai servir como fixação em algum animal, algum substrato e também auxilia na movimentação, tá bom? Então aqui, reparem, ó, membrana plasmática, parede celular e o material genético espalhado pelo corpo, tá? É a estrutura celular desse procarionte, as bactérias. Já a estrutura celular dos eucariontes, as nossas células e as células das plantas, vai estar aqui o grande diferencial, ó, núcleo protegido. Ele vai proteger esse material genético aqui, ó, no caso das eucariontes, tá? Esse daqui, ó. Então, esse núcleo protege o material genético das eucariontes. As nossas células eucariontes têm várias organelas. Eu coloquei 3 exemplos aqui, ó. Mitocôndria, ribossomo, complexo de Golgi. Depois tem centríolos, tem o retículo endoplasmático, tem o nucleotídeos, tem ribossomo, tá? E as células eucariontes, elas vão se dividir em 2 grupos de células. As eucariontes animais, tá? E as eucariontes vegetais. Vou dar um exemplo aqui, ó. As eucariontes animais podem ser desde um inseto, um mosquito, uma ave, um besouro, um cachorro, um elefante, um ser humano. Todos esses aí têm eucarionte animal. E eucarionte vegetal podemos ter plantas, flores, árvores, frutos, sementes, tá? Outros aqui, ó, também vale a pena ressaltar que as vegetais têm algumas partículas que não tem nas animais, como parede celular, igual nas procariontes, nas bactérias, vacúolo, cloroplasto e celulose, tá? Vamos ver aqui nessa figura aqui, então dá para perceber o que aqui, ó. Consegue identificar qual que seria essa ou essa? Vamos ver. Essa aqui, ó, é a célula eucarionte animal. Pare que ela é meia redonda, tá? Então dá para perceber bem aqui, ó, o núcleo. E dentro do núcleo aqui a parte do material genético sendo protegido. E aqui tem outras estruturas aqui como organelas, tá? Lembrando, as organelas vão fazer papéis diferenciados, tá? Cada um tem seu papel no corpo da célula e cada um vai desempenhar uma função para manter a célula viva, tá? Aqui temos as mitocôndrias, tá? Centríolos. Desse outro lado aqui, ó, células vegetais. Reparem, ó, elas são quadradas. Por que quadradas? Porque quanto mais reto for aqui, ó, conseguem se encaixar e ficar muito mais comprimidas, apertadas. Então, por isso que um tronco de árvore é bem rígido, porque as células estão bem coladinhas, tá?
Aqui, ó, observem, isso aqui é uma estrutura que não tem aqui, ó. Então, ó, aqui é o vacúolo. Essa estrutura bem grande aqui, ela armazena água e armazena alguns nutrientes. Porque plantas não conseguem se locomover, então elas se adaptam ao ambiente para poder se manter vivas. Então, uma adaptação, a evolução dela foi ter células que armazenam água para ela poder aguentar alguns tempos de secas, tá? A celulose, ela vai estar presente dentro daqui, próximo da parede do celular da célula vegetal. A celulose é importante, pois a partir dela podemos fazer uma folha de papel, por exemplo, tá? Então é por isso que é importante não dispersar a folha de papel ou até mesmo reciclar, porque a partir daquela folha de papel, se você dispersar muito, para poder obter novas folhas, vão ter que destruir novas árvores para poder pegar aqui a celulose que está presente no corpo dessa célula. Desculpe. Aqui é uma representação em 3D, tá? Vegetal, animal, tá? Aqui novamente o vacúolo, o núcleo, aqui também tem núcleo e as organelas, tá? Várias organelas. Então, só para lembrar, só na célula vegetal é presente também a parede celular, além de ter a membrana plasmática também, tá? Mas ó, muito rígido, muita proteção a parede celular para essa célula aqui. Aqui ó, são os cloroplastos, ó, como que essa imagem também é uma imagem real, tal. Ops, imagem real. Olha só como elas estão bem coladinhas umas com a outra. Ela estando bem juntas, proporciona uma estrutura mais rígida para a célula, tá? E esses pontinhos verdes aqui, ó, vão ser as clorofilas. Então essa célula aqui, essa daqui, deixa eu abaixar menos. Essa célula aqui são os cloroplastos e dentro dos cloroplastos, esses pontinhos verdes, está presente a clorofila. Lembram da fotossíntese? Qual é o resultado da fotossíntese? Lembra? Isso, ó. Então a fotossíntese vai gerar energia para a planta. Estava lá no primeiro bimestre sobre cadeia alimentar, lembra? Então vai gerar energia para a planta. Ela vai gerar glicose e liberar oxigênio para o ambiente. Então é por isso que as plantas são muito importantes. Elas obtêm seu próprio alimento, né, pela meio da fotossíntese, e vão liberar oxigênio para os outros animais respirarem. E é essa daqui, ó, isso daqui é a clorofila, tá? Não parece as hemácias do nosso corpo? Ó? A mesma ideia. Tá? Então, se o sangue carrega nutrientes como o ferro, os cloroplastos aqui nas plantas vão ajudar a carregar a clorofila, tá? Agora imagine a seguinte coisa. Você já conseguiu observar que num mundo que não existia vida, começou a ter as primeiras células, os procariontes, bactérias. Depois vieram as eucariontes, animais e vegetais. A partir daí, tenta imaginar o mundo ao seu redor agora, o que é possível de você observar. Existem dois tipos de seres viventes, tá? São seres unicelulares, que são seres que são gerados e vivos por apenas uma única célula, que são as bactérias e os protozoários. Notem que os protozoários também são causadores de doenças, tá? Depois tem os seres pluricelulares. Nós somos seres pluricelulares porque somos feitos de várias células, tá? Várias células. E está presente em plantas e animais. Também
em fungos, tá bom? Mofo, tá? Eu vou passar uma doença agora de um protozoário para vocês entenderem como ele é um ser unicelular. Notem que para você como um ser pluricelular, tem várias células no seu corpo. Essas células se dividiram e foram dando origem a pernas ou braços. Então você consegue se locomover e pegar alimentos com a mão e levar até a boca, né? Pois bem, células unicelulares, por ter apenas uma única célula, elas conseguem fazer esse mesmo processo, tá? Elas conseguem não fazer braços ou pernas. Ela, no seu único corpo, sai projeções e ela consegue se movimentar. Então, um ser unicelular é porque ele vive em um ambiente livre, tá? Ele faz suas funções com apenas uma única célula, tá? Caça, se alimenta e ele só tem aquela célula. Mas também não deixa de ter núcleo, citoplasma, organelas como nós, tá? Então aqui, essa daqui é a doença de Chagas, tá? O que é a doença de Chagas? Ela é uma doença que esse protozoário aqui causa nos seres humanos o inchaço do coração, tá? E o coração, por sua vez, com um longo prazo de tempo, acaba por parar de bater e leva à morte de uma pessoa, tá? Vamos só entender esse processo aqui que está acontecendo de uma doença. Então, essa doença é a doença de Chagas. Então, temos esse protozoário, o nome dele é Trypanosoma cruzi. E esse protozoário, ele vive no corpo de um hospedeiro intermediário. No caso aqui seria o barbeiro. Nem todos os barbeiros vão ter esse protozoário no corpo. Assim como o ser humano pode se infectar, esse barbeiro aqui inocente pode estar ele pode estar se alimentando de alguma substância ou seiva que está presente em algum lugar e porventura, infelizmente, pegar esse parasita no corpo dele. Então, não são todos os seres que têm isso daqui, eles são infectados, tá? Então, os barbeiros são infectados pelo protozoário, o Trypanosoma cruzi. Esse barbeiro se alimenta de seiva ou de sangue, então ele irá infectar a pele humana ou a pele de alguns animais, tá bom? Por absorver sangue pelas boca, né? Morder. E ele defeca ao longo do tempo que vai se alimentando. Então, quando ele defeca na mão de um ser humano, por exemplo, o ser humano se pode estar contraindo esse protozoário Trypanosoma cruzi e ficar doente. Se o ser humano ficar doente, esse protozoário irá se alojar no coração do humano e fazer com que as células do coração cresçam. E o coração vai ficar crescendo até que chega um tempo que ele não bata mais, tá? Por não ter mais força para bater. Vale também a pena lembrar que, só para um contexto, se o barbeiro for infectado por esse protozoário, o barbeiro vai ser um hospedeiro intermediário. O que seria isso? Ele vai alojar o protozoário no corpo dele, no intestino, e não vai ficar doente. Não, olha só, o protozoário é tão pequeno que consegue ficar no intestino de um barbeiro. E um hospedeiro definitivo seria humano. O que seria um hospedeiro definitivo? Vai ser aquele que vai alojar o protozoário, só que vai ficar doente. Nesse caso, a doença aqui é a doença de Chagas, tá?
Voltando aqui, a nível de organização celular, o que seria isso? A capacidade das células se organizarem em conjuntos a partir de duas células e dar origem a novas estruturas para fazer outras funções. Eu coloquei aqui como exemplo, ó, uma célula, outras estruturas, pode ser o músculo, pode ser um órgão. Se você pegar um olho, existem milhões de células no olho para se dar origem ao olho. Existem milhões de células na sua pele. Parece que é uma coisa única, mas não, tem um monte de células. É porque elas são muito pequenas. A língua são milhões de células. Enfim, somos feitos por bilhões de células. E as células são iguais a essa daqui, ó. Deixa eu voltar. Bilhões de células iguais a essas daqui. Elas se organizam. Claro que com o tempo elas vão se diferenciar como um neurônio ou como uma célula muscular, que é um pouco diferente, mas são células. Então vamos ter um conceito de conjuntos, tá? Células é aquela única que a gente viu lá atrás. Quando temos um conjunto de células, formamos uma nova estrutura chamada de tecidos. Tá? Eu vou dar um exemplo de células aqui, ó. Células musculares, células da pele, neurônios, células do tecido ósseo. E aí tem esse monte de células como conjunto, fica um tecido. Vocês conseguem identificar um tecido para mim? Não é roupa, tá? Já alerto. Tecido muscular. Então, se tiver um monte de células juntas em conjunto, células musculares, ela vai se formar um tecido muscular. Se tivermos células da pele, ela vai se tornar um tecido epitelial. Tá? Então, o tecido vão ser um monte de células que vão revestir algo. Então, se tivermos um conjunto de tecidos, vamos ter órgãos. Vocês lembram algum órgão? Podem citar? Mais um? Isso. Então, ó, temos o órgão coração, língua, os olhos são órgãos, orelhas são órgãos, estômago. E quando temos um monte de órgãos, o conjunto de órgãos, temos sistemas. Sistemas, temos sistema respiratório, sistema digestivo, escritório, tá? Tem vários sistemas. E quando temos um monte de sistemas, o conjunto de sistemas são organismos, é um organismo vivo. Nessa imagem dá para ver melhor, tá? Lembra dos átomos que eu passei para vocês? Então começa a partir do átomo, a menor estrutura. Então, ó, temos o átomo. Um monte de átomo organizado, temos moléculas. Lembra da molécula da água? A fórmula química, H2O. Então, temos moléculas, porque temos vários átomos. E como temos um monte de moléculas, aí sim começa a vir a ideia de células. Aqui no caso é uma célula muscular. E quando temos um monte de célula muscular, qual o conjunto de células? Hein? Lembra? Isto. Tecido. Conjunto de células são tecidos. Como essa célula aqui é uma célula muscular, vai se formar um tecido muscular. Um monte de tecidos, o conjunto de tecidos, quais são? Não órgãos. Isso, são órgãos. Então, o conjunto de tecidos são órgãos. Nesse exemplo aqui temos o órgão do estômago. E aqui temos o conjunto de órgãos sistema, nesse caso é o sistema digestivo. Observem bem aqui, ó,
Olha o tanto de órgãos que temos para se formar um sistema digestivo. Olha o conjunto, ó. Temos esôfago. Ops, pulou bastante. Vamos lá. Temos o esôfago, fígado, estômago, pâncreas, vesícula biliar, intestino delgado e intestino grosso. Percebam que ó, esse conjunto de órgãos aqui ó, deu origem a um sistema digestório. E o conjunto de sistemas? Isso, um organismo vivo. Olha você aqui. Não é você, mas imagine que seja você aqui, ó. Um conjunto. Então eles aqui têm sistemas digestório, sistema respiratório, cardíaco, circulatório, sistema nervoso, sistema locomotor, todos esses aí junto. E eu peço para vocês o seguinte, me digam, pense aí um pouquinho se eu falar um conjunto de órgãos para você, vou falar um conjunto de órgãos e vocês vão me dizer qual sistema pertence. Olha só, eu tenho o nariz, tenho a traqueia, eu tenho os brônquios e tenho o pulmão. Qual sistema estou me referindo? Isso, sistema respiratório. Eu peguei vários órgãos do sistema respiratório e vocês deram o nome. E, deixa eu ver o que mais eu posso dizer para vocês. É isso. Pessoal, fiquem a dica, tá? Esses animais aqui, ó, protozoários, bactérias, podem causar doença. Então é muito importante lavar bastante a mão. Não só por causa do Covid-19, isso tem que ser sempre, tá? Sempre lavar a mão. Pois aí evitamos que seres invisíveis, invisíveis a olho nu, é claro, consigam nos infectar. E todos esses seres aqui, por exemplo, até esses daqui, são observados a partir de bactérias. Eles são muito pequenos e não dá para ser vistos a olho nu. Olho nu significa você ver sem precisar de nada para poder observar, tá? Sem precisar de uma lupa ou um microscópio. Esses animais, esses seres aqui só vão ser conseguir observá-los só com o microscópio, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, me deixem comentários, deixem questões, tá? Pra gente poder sanar. Espero que tenham gostado dessa aula, foi feita com muito carinho, tá, alunos? Tenham foco nos estudos, tá? Tá difícil nessa pandemia, mas vamos superar tudo, tá? E muito obrigado pra vocês por ficarem aqui prestando atenção, tá bom? Até mais.